Olá, boa tarde a todos. Aqui é o Eduardo, da turma de Ciência e Tecnologia da Fala. Esse vídeo faz parte do trabalho final da disciplina e eu vou falar um pouco sobre a física do som e algumas propriedades e fenômenos da área da acústica. Existe uma infinidade de fenômenos no universo que reproduzem o comportamento oscilatório. Muitas coisas tendem a repetir posições, velocidades e propriedades do movimento no geral. Um sistema que tem esse comportamento oscilatório é o sistema massa-mola. Uma extremidade da mola é fixa e outra está presa à massa. Quando a massa está na posição de repouso, o ponteiro aponta para a posição B. Se a gente deslocar a massa para o ponto A e soltar, a força da mola fará com que a massa ganhe velocidade em direção a B, e ao ultrapassá-lo, terá inércia para chegar até o ponto C. Uma vez que a massa está do lado direito da posição de repouso B, a força restauradora da mola se opõe ao movimento e, eventualmente, a massa vai parar. A massa é novamente colocada em movimento pela força da mola, agindo na direção do repouso e assim continua a se mover para frente e para trás. Esse movimento de vai e vem de um corpo em torno da sua posição de repouso é chamado de oscilação ou vibração. Levando em conta uma superfície sem atrito, o movimento descrito pela massa ao longo do tempo pode ser representado dessa maneira aqui. No entanto, em sistemas reais onde há atrito, a amplitude da vibração diminuirá constantemente devido às perdas de energia no sistema. Vibrações que decaem lentamente são consideradas levemente amortecidas, enquanto aquelas cujas amplitudes caem rapidamente são chamadas de fortemente amortecidas. Tem um tipo de vibração que vale a pena comentar, que é a vibração forçada. Ela ocorre quando, em vez de manter a extremidade esquerda da mola fixa, a gente move essa extremidade para frente e para trás. A massa, então, vai se mover de acordo com uma vibração forçada. Se a massa é colocada em vibração livre, a amplitude de oscilação é determinada pelo tamanho do deslocamento inicial. A amplitude inicial será sempre a maior e decairá lentamente devido às perdas do sistema. Na oscilação forçada, a amplitude da vibração depende tanto da amplitude quanto da frequência do movimento impresso na extremidade livre da mola. Dependendo da frequência do movimento forçado, a vibração da massa é maior quando a frequência da condução é igual à frequência natural do sistema. Então, assim, se você vibrar em várias frequências a extremidade que está à esquerda da mola, você consegue descrever um gráfico do tanto que a massa vai responder para cada frequência. E aí você vai encontrar a frequência de ressonância desse sistema, que é basicamente a frequência em que o sistema mais gosta, entre aspas, de vibrar, que é a frequência natural do sistema. E mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre ressonância e a gente vai ver que o som também tem um comportamento semelhante. Então nessa figura aqui a gente pode ver que está em ciclos por segundo, mas é em hertz, também é a mesma medida. A gente pode ver que aqui para 1 hertz esse sistema tem amplitude máxima, ou seja, quando a gente excita esse sistema vai mudando a frequência. Quando a gente chega em 1 Hz, é a frequência que o sistema tem como modo normal. Então ali ele vai ter um aproveitamento máximo da excitação, sendo que em outras frequências ele pega parte da energia, mas ele não alcança a amplitude máxima. Todos os objetos na Terra estão rodeados de ar, e a gente pode considerar grosseiramente que, em média, as partículas estão meio que paradas. Se uma partícula é perturbada, desenvolve-se uma força que tende a empurrá-la de volta à posição original. Quando o ar é comprimido, aproximam-se as partículas e desenvolve-se uma força que tende a afastar elas. Da mesma forma, quando as partículas de ar são separadas por mais que uma distância habitual, desenvolve-se uma força que tende a empurrá-las de volta para a região do espaço mais vazia e rarefeita que está ali nas proximidades imediatas dessa partícula, dessa molécula, né? No ar, as moléculas individuais se comportam como massas.
E as forças que atuam entre essas moléculas fazem com que o movimento delas se comportem de maneira análoga ao movimento de uma mola. Se a gente pega essa partícula aqui e empurra ela para a direita, a mola que está entre a partícula A e B vai ser comprimida e a força se propaga da partícula B e, por sua vez, propaga para a mola entre a B e a C, que vai passando uma por uma, assim por diante. Então, de maneira análoga, se eu pegar essa partícula e trazê-la para a esquerda, eu vou criar aqui uma zona de rarefação. E essa região de rarefação, ela vai se propagar para a direita da mesma maneira que se propagou uma zona de compressão. Vale ressaltar que a distância entre uma zona de compressão e outra é chamada de comprimento de onda. Uma onda é, portanto, a propagação do movimento oscilatório. Ou seja, no caso do som, uma porção de ar vibra e vai passar a energia da sua vibração para a próxima que está ao lado, que por sua vez vibra e passa a energia para a que está ao lado, que por sua vez vibra e passa a energia para a que está ao lado. Existe uma diferença importante que é bom ficar claro, é que o movimento oscilatório é um tipo de movimento que ocorre com o corpo. Já as ondas são a propagação da energia que faz com que os corpos em seu caminho oscilem, mas a onda não é o movimento de nenhum objeto individualmente. Essa aqui é uma representação do som senoidal. A gente pode reconhecer em nossa audição esse tipo de onda aqui como tom puro. Os diapasões, eles vibram de forma senoidal e, portanto, a forma da onda sonora deles também é senoidal. No entanto, as ondas geradas por nossos órgãos vocais quase nunca são senoidais. Essa daqui é a forma de onda típica de um Embora a forma de onda do A seja complicada, ela consiste claramente em repetições da mesma forma básica, o que a torna uma onda periódica. Já na forma de onda de um por outro lado, não se percebem tais repetições. Ela é, portanto, não periódica. Sendo periódicas ou não, as formas de onda dessas figuras são extremamente complicadas e difíceis de descrever. Felizmente, o Fourier, esse cara aqui, mostrou que qualquer onda não senoidal, por mais complicada que ela seja, pode ser representada como uma soma de uma série de ondas senoidais de diferentes frequências, amplitudes e fases, sendo que cada um desses tons puros são chamados de componentes. Essa figura aqui ao lado direito mostra que a soma das ondas senoidais de diferentes frequências é equivalente a uma onda com formato não senoidal. Essa outra figura aqui mais à direita mostra as mesmas componentes dessa figura à esquerda, mas com uma pequena diferença de fase. E a mudança de fase altera a forma da onda resultante. No entanto, nosso mecanismo auditivo nem sempre pode detectar efeitos dessas alterações. Por essa razão, geralmente a gente considera apenas o espectro de amplitude e raramente a gente vai falar sobre espectro de fase. A gente pode distinguir dois tipos diferentes de espectro de onda da fala, um periódico e outro aperiódico. O espectro geralmente é representado por um gráfico como esse aqui. Cada componente senoidal é representada por uma linha vertical, cuja altura é proporcional à amplitude da componente. Quanto maior a frequência da componente, mais à direita vai estar desenhada a linha correspondente. O espectro mostrado corresponde a essas figuras aqui à direita e, por esse motivo, ele é composto por apenas 3 componentes. Aqui estão representadas outras formas de onda e seus respectivos espectros. As ondas não periódicas podem ter componentes em todas as frequências. A altura da curva representa a energia próxima dessa onda nas proximidades dessa frequência. A forma de onda do sh
Aqui, no seu espectro, tem um pico que corresponde a aproximadamente 2.500 Hz. Isso indica que muitos dos componentes de maior amplitude desse sinal estão localizados nessa região do espectro. Existe um tipo de onda periódica importante para a nossa área do interesse, que são as ondas estacionárias. Essas ondas, como o nome já diz, oscilam sempre no mesmo lugar. Além disso, outra coisa notável é que há pontos nessas ondas em que a perturbação é quase zero. Esses pontos que ficam na posição de equilíbrio nós chamamos de nós. Os nós de uma onda estacionária são intercalados por regiões onde a perturbação é bastante intensa. Os pontos que possuem amplitude máxima são chamados de antinós. As ondas estacionárias são facilmente demonstradas em meios limitados, finitos. Por exemplo, uma corda de violão ou o ar em um instrumento de sopro limitado pelas paredes que envolvem a coluna de ar, ou em um bumbo de bateria limitado pela borda de sua pele. As ondas estacionárias, para permanecerem vibrando, requerem energia que deve ser introduzida ao sistema em uma frequência apropriada. Isso significa que a frequência com a qual o sistema será perturbado deve ser igual à frequência natural do sistema. E, como vimos anteriormente, essa condição é o que chamamos de ressonância. O mesmo sistema de ondas estacionárias pode ter várias frequências naturais. O conjunto de todas as frequências estacionárias possíveis é conhecido como harmônicos do sistema. O mais simples dos harmônicos é chamado de harmônico fundamental, cuja frequência de oscilação é a frequência fundamental. As ondas estacionárias subsequentes são chamadas de primeiro harmônico, segundo harmônico e por aí vai. Os harmônicos são múltiplos inteiros da frequência fundamental. A grande sacada das ondas estacionárias é o fato de que sua amplitude de oscilação é muito maior do que a amplitude que a impulsionou. Você coloca um pouco de energia na frequência certa e obtém um efeito amplificado. Esse fenômeno de se amplificar uma onda em determinada frequência tem muitas aplicações. Praticamente todos os instrumentos musicais não digitais funcionam com base nesse princípio, a produção de onda estacionária no meio finito. Para isso, o músico excita em seu instrumento vibrações ou ondas cobrindo uma variedade de frequências. Para metais, essa vibração é o próprio zumbido dos lábios. Para a percussão é o bater ritmado, para as cordas é o dedilhado e para as flautas e tubos de órgão é a turbulência do ar. Em todos os casos, amplifica-se a frequência fundamental e seus múltiplos. Existem várias maneiras de se representar e quantificar a amplitude ou intensidade de uma onda sonora. Uma delas é a pressão sonora. A menor amplitude de pressão sonora que pode ser ouvida é chamada de limiar da audição, e a mais alta é conhecida como limiar da dor. A pressão do som no limiar da dor é 1 milhão de vezes maior que a do limiar da audição. A potência acústica é a taxa temporal com que a energia sonora é emitida, refletida ou transmitida em um dado domínio. A intensidade sonora em um ponto do espaço é comumente retratada na escala de decibéis. A percepção da intensidade pelo ouvido humano não é linear, mas logarítmica, o que torna a escala em decibéis adequada para essa função. O decibel é uma grandeza relativa adimensional que expressa a razão de uma grandeza física em relação a um nível de referência. Essa escala é logarítmica em base 10 e é conveniente também pelo fato da faixa da audição ser muito abrangente na ordem de 10 elevado a 5. Por ser logarítmica, possibilita melhor a visualização dos valores muito grandes e pequenos. Aqui tem duas tabelas que mostram a relação da intensidade sonora com o decibel e da pressão sonora com o decibel. A gente pode notar aqui que para uma pressão sonora 10 milhões de vezes maior que a pressão de referência, nós temos 100 dB de equivalência, enquanto na pressão de referência temos 0 dB. Isso significa que para uma variação de pressão de 10 milhões, nós temos uma variação de decibel equivalente em 100, o que facilita na visualização dessa grande discrepância de amplitudes.
Volumes de ar fechados podem ressoar como sistemas massa-mola descrito anteriormente. Quando uma onda sonora atinge o volume de ar contido em um recipiente, um aumento de pressão sonora comprime o ar em seu interior. Se a taxa de chegada das compressões e rarefações corresponderem a uma frequência natural no ar no interior do recipiente, teremos uma ressonância. O simples sistema unidimensional massa-mola tem apenas uma frequência de ressonância. Colunas de ar, no entanto, possuem muitas frequências de ressonância. Um tubo com área de seção transversal uniforme em todo o seu comprimento tem frequências de ressonância regularmente espaçadas. Os valores dessas frequências de ressonância dependem do comprimento do tubo. O trato vocal se aproxima bastante de um tubo uniforme, cujas dimensões da seção transversal são pequenas em comparação com os comprimentos de onda dos sons aplicados. Os modos de ressonância do trato vocal são chamados de formantes e, dependendo do contexto, podem ser chamados de resposta em frequência. Então, vamos recapitular o processo de produção da fala para diferenciarmos harmônicos de modos de ressonância ou formantes. Os harmônicos estão relacionados com a fonte, que no caso são as pregas vocais. As pregas vocais produzem um espectro amplo de frequências, composto por vários tons puros. O conjunto formado por todos esses tons puros é chamado de harmônicos. Já os formantes são as frequências de ressonância do trato vocal, que é meio que por onde o som propaga imediatamente após a fonte. Ou seja, as pregas vocais emitem uma gama de frequências que serão amplificadas ou atenuadas pelo trato vocal durante o processo da fala. Dizemos então que o trato vocal realiza uma filtragem do som da fonte. Vamos fazer aqui um breve experimento na qual eu irei produzir uma onda estacionária com as minhas pregas vocais e também irei produzir um assobio através do meu trato vocal. Vamos ouvir. Nesse segundo espectro aqui existe apenas o meu assobio. E olha que interessante, existe o primeiro modo de ressonância, o segundo modo de ressonância, o terceiro modo de ressonância e assim por diante. Aqui eu fiz os dois movimentos associados mais uma vez, tanto o assobio quanto as ondas estacionárias nas pregas vocais e seus harmônicos. Nessa imagem aqui a gente pode ver os harmônicos das minhas pregas vocais com um leve acentuamento aqui advindo do modo de ressonância do meu tubo vocal, que eu estava fazendo a boca num formato parecido do formato que eu fiz para assobiar. Então dá para ver que tem uma região mais escura, que é exatamente esse primeiro formante. Um outro experimento possível de se executar é fazer o mesmo tom com as pregas vocais, manter constante essa onda estacionária e variar a boca. E com isso a gente consegue perceber a diferença dos modos de ressonância do trato vocal. Nesse caso é notável como que as pregas vocais permanecem constantes com a mesma frequência fundamental e seus harmônicos. O que está variando aqui são os formantes, são os modos de ressonância do trato vocal. E isso pode tanto amplificar quanto atenuar a frequência daquela dada região de ressonância. Bom, pessoal, esse foi o trabalho. Espero que tenham gostado, espero que os conceitos tenham ficado claros. Muito obrigado pelo semestre e boas férias.